Pessoal, Nelson aqui, a gravar mais um Explicando o Ataque. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um ataque bastante interessante chamado Poodle. É mais um ataque aí na linha dos ataques ao protocolo SSL-TLS, que tem algumas características bem peculiares, apesar dele ser bastante parecido em termos de conceito com outros ataques tipo o Beast ou Lucky, mas ele tem algumas características peculiares. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Vamos tentar entender como é que esse ataque funciona aí. Depois fazer um pouquinho de prática, como é o comum aqui do canal. Então vamos lá. Bom, tá aí meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo, bater um papo, tirar dúvida, fiquem à vontade. O que é basicamente o ataque de Puddle? O ataque de Puddle ele se dá quando o atacante ele tem controle do lado onde o cliente está, por exemplo, numa Wi-Fi pública ou alguma outra rede onde ele tem o controle, e ele faz uma espécie de man in the middle. Então, na verdade, no fim das contas, aí depois que o cliente acessa o servidor de destino, o seu ataque foi bem sucedido, ele vai conseguir aí alguns dados daquele, daquela conexão, principalmente os dados de cabeçalho, né, onde ficam informações fixas, onde o atacante sabe exatamente aonde ficará aquela informação. Onde ela fica, né? Tem um formato fixo, o ATP tem um formato fixo para algumas coisas, né? Os cabeçalhos são mais ou menos as mesmas posições, têm os mesmos tamanhos, então não é difícil do atacante prever que situação que se dá. Mas aí você poderia pensar o seguinte: bom, mas se o cara está fazendo man in the middle, então ele já é game over, né? Então ele já teria acesso ao tráfego todo decifrado, porque se ele está fazendo um ataque de mendemido, no meio do caminho, ele vai decriptar as informações e vai reencriptar para mandar para o outro lado. Sim, mas aí a gente tem um problema. Quando você tem um ataque de mendemido para HTTPS, você tem no destino, a gente pode ver aqui o cliente de um lado, que tem a root CA, ou seja, qual é a autoridade certificadora. Isso fica no browser, né? No browser, se você for olhar lá, tem 1 milhão de autoridades certificadoras reconhecidas lá. E do lado do servidor também, você tem aqui uma mesma autoridade certificadora que o cliente vai bater na hora que ele fechar essa conexão aqui. Então, no certificado que o servidor vai mandar para o cliente, constam uma série de informações que precisam ser batidas do lado de cá para ver se realmente aquela autoridade certificadora é uma autoridade reconhecida e, portanto, é garantido ou existe uma garantia maior que o cliente vai estar fechando a conexão com o servidor correto, ou pelo menos com o servidor idôneo. Quando você tem alguém no meio do caminho no HTTPS, na hora que o cliente faz a solicitação para a máquina que está no meio do caminho, essa máquina vai fazer a solicitação para o outro lado, vai receber as informações de volta, mas na hora que ela for fornecer o que ela precisa fornecer, ela vai fornecer um outro certificado, que ela não tem o certificado do cliente, né? O certificado que o cliente mandou, a autoridade certificadora não é uma autoridade que pertence a ela. Ela pode até replicar o certificado, esse certificado aqui, ela pode até replicar aqui, mas na hora de fechar o túnel, não vai fechar com ela, porque ela não tem a chave pública ou a chave privada correspondente a essa chave pública para poder decifrar o tráfego. Então, quando você tem um ataque de man in the middle com HTTPS, o que o atacante precisa fazer é convencer o cliente de que o certificado que ele está fornecendo é sim um certificado legítimo. E aí, de alguma maneira, o cliente vai ou adicionar na cadeia de certificados válidos, ou o certificado que o atacante conseguiu é o de uma empresa idônea e, portanto,
o cliente não vai ter aquela telinha do browser lá reclamando que aquele certificado é inválido, né? Então, esse é um dificultador para fazer um ataque de main in the middle com HTTPS, né? Com SSL, com TLS, porque as credenciais que o browser espera do cliente não necessariamente vão ser as que o atacante tem para conseguir mandar. Então, além do atacante precisar ou comprar um certificado válido de alguma autoridade certificadora, o que geralmente é mais complicado quando se trata de domínios idôneos, ou seja, nenhuma autoridade certificadora vai autorizar um certificado para um domínio que não pertence àquela pessoa, né? Claro que existem exceções, mas via de regra se espera que isso não aconteça. Então, esse tipo de ataque ele é muito mais por convencimento de que aquele certificado é um certificado idôneo para aquela rede, e aí, portanto, o cliente vai incluir aquele certificado na cadeia de certificados dele. Bom, mas então isso não é o caso do Puddle, né? O Puddle não faz um ataque de man in the middle usando um certificado autoassinado ou um certificado que não pertence ao servidor que o cliente está tentando acessar. O que o Puddle faz é uma coisa um pouco diferente. Vamos dar uma relembrada aqui como é que funciona o Hello TLS, né? Como é que se dá o início da conexão TLS ou SSL? Aqui você tem aqui um dump, né, de uma conexão estabelecida, e a gente vai ver que momento desse dump se dá cada vez que as coisas forem acontecendo aí. Então, se você olhar o primeiro acesso, ele se dá na conexão, né? Então, o cliente estabelece uma conexão com o servidor HTTP. Nesse caso, ele faz um three-way handshake do TCP, e aí depois ele começa, então, o Hello TLS, né? O Hello SSL. Então, nesse momento aqui, o servidor, então, vai retornar para o cliente, uma vez que ele estabeleceu o three-way handshake do TCP, ele vai enviar para o cliente uma série de informações, incluindo o certificado e a cadeia de certificados para o cliente bater do lado do cliente, né? Então, ele vai verificar se essa cadeia é válida, se a CA que foi enviada aqui, a root CA é uma root CA que bate com o que ele tem no browser dele e tal. Então, no segundo momento, a volta do handshake é feito por um envio do servidor do seu certificado, né? Do certificado que ele possui. Uma vez que o cliente validou essa informação, então ele passam agora então a negociar qual os algoritmos que eles vão utilizar para aquela conexão. Então, vocês precisam negociar, porque o cliente pode reconhecer alguns algoritmos e o servidor a reconhecer outros, ou grupos diferentes, né? Eles têm que estabelecer alguns grupos em comum e aí fechar um que os dois consigam se comunicar. Então, nesse momento que existe aí uma troca de quais são os algoritmos que eu possuo, quais que você possui, olha, eu estou sugerindo esse, você tem esse, e fica uma discussão aí para chegar num acordo de qual será o protocolo, né, os algoritmos que eles vão utilizar para fechar o túnel TLS. Note que aí ainda não tem criptografia, né? Porque ainda não fechou, eles não decidiram o que eles vão usar ainda. Então, nesse momento, a conexão ainda pode ser vista e manipulada, né? Então, é nesse momento aí que se dá o primeiro passo do ataque do Puddle, né? Antes disso, vamos só dar uma olhadinha aqui numa sessão. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, se eu olhar aqui esse aqui é um Docker que eu criei para a gente fazer o ataque na prática, né? Ver como é que ele funciona na prática. Então, se a gente olhar aqui,
essa versão aqui do OpenSSL é uma versão bem antiga, né, de 2014. Então, a gente vai ver aqui, se eu pedir para ele mostrar quais são os protocolos que ele pode utilizar, quais os algoritmos que ele tem, vocês vão ver aqui ó, que ele ainda fala SSL versão 2 e versão 3, algoritmos que já estão obsoletos e que já foram retirados das plataformas mais recentes, né? Então, você não vai encontrar nem browser e nem servidores recentes que usam biblioteca SSL, alguma biblioteca SSL, pode ser o SSL, o SSL Libre ou alguma outra, não vão usar mais SSL versão 3 e muito menos a versão 2, que é mais antiga ainda. Então, se a gente for procurar a mesma coisa aqui, por exemplo, na máquina local aqui, cujo OpenSSL é bem mais recente, aqui no caso aqui é outra biblioteca e não a OpenSSL, né? Ele usa a LibreSSL. Vocês vão ver aqui que ele não tem mais, não fala mais SSL, ele só fala TLS. Então, as bibliotecas mais recentes nem têm mais os algoritmos SSL versão alguma coisa para se comunicar. Então, não dá para diminuir a segurança dessas versões, porque simplesmente eles não têm esses algoritmos para negociar, certo? Bom, beleza. Então, voltando aqui na sequência dos fatos, como é que se dá, então, o ataque do Puddle? Como eu disse, a primeira fase do ataque se dá na negociação dos algoritmos que vão ser usados para fechar o túnel TLS, né? Então, a primeira coisa que o ataque de Puddle faz é fazer com que os dois lados abaixem a segurança para SSL v3, porque esse ataque só vai funcionar nessa versão do protocolo. Então, o que ele faz? Ele faz com que ele fica no meio do caminho, e aí ele pode, como um proxy no meio do caminho, pode refazer os pacotes, né, porque a sessão ainda não tá criptografada, então ele consegue manipular os pacotes dos dois lados, e a primeira coisa que ele faz é baixar para SSL v3, para daí sim começar as outras fases do ataque. Então, uma vez que os dois lados agora estão falando SSL v3, a próxima coisa que ele faz é capturar o tráfego que está chegando do cliente, né? E aí ele começa a injetar tráfego do lado do cliente usando, por exemplo, no caso do kit que a gente vai usar aqui, ele usa JavaScript para injetar tráfego no cliente, ele fica injetando o tráfego no cliente para conseguir identificar pacotes específicos. Então, o ataque, a parte mais interessante do ataque do Puddle é quando ele descobre qual é o tamanho do bloco da cifragem e qual é o último elemento desse bloco. Porque um dos algoritmos que ele vai usar para isso, que é o CBC, ele tem dificuldade não é que ele tem dificuldade, ele não valida algumas partes do bloco de cifragem que ele faz. Então, o que o Puddle, o que o ataque de Puddle faz? Ele fica injetando tráfego e fazendo com que o cliente fique enviando o tráfego, cada vez aumentando 1 byte nesse tráfego, para ele saber a hora que o tráfego passa para um segundo pacote. A hora que o tráfego passar para o segundo pacote, não, o segundo bloco de cifragem. Na hora que o segundo bloco de cifragem acontecer, ele já sabe qual é o anterior, porque o pacote anterior, o último pacote, ele sempre tem qual que é o tamanho do pacote e ele tem um pad para completar os bytes daquele pacote, e a última informação que tem lá é quantos bytes existem naquele pacote sem o pad. Então, esse tipo de informação
eu já sei que vai acontecer, o atacante já sabe que vai acontecer, ele já sabe que vai acontecer, que vai ter um bloco de cifragem cujo conteúdo vai ser a quantidade de bytes que aquele bloco de cifragem tem, né? Sem contar o pad, sem contar o espaço que é usado para preencher. O pad quando você tem um pacote, um bloco fixo de criptografia, você precisa preencher quando a informação que você tem para cifrar não preenche aquele bloco inteiro. Então, é chamado de pad, você completa aquele bloco com bytes até chegar no limite máximo. Só que você precisa dizer o que dali é informação e o que é pad. Então, nesse caso, o último byte do bloco, ele indica quantos bytes tem de informação naquele bloco que foi completado com pad. Então, basicamente, é assim que funciona essa segunda parte do ataque. Uma vez que o ataque detecta que ele conseguiu descobrir qual é a informação que está passando ali, então ele consegue manipular o tráfego que vai de volta, e aí ele salva várias informações de cabeçalho. Por exemplo, a cookie session, né, a sessão o cookie de sessão daquela conexão. Por que eu estou falando de cookie de sessão e informações que vão no cabeçalho? Porque os cabeçalhos eles têm tamanho fixo, geralmente no caso do HTTP. Então, é previsível saber aonde vão estar determinadas informações, aonde começa a informação, onde é que termina a outra. Então, informações que iriam no cabeçalho do pacote são facilmente capturáveis por esse tipo de ataque. E uma vez com o cookie de sessão, o atacante pode, por exemplo, colocar o cookie de sessão no browser dele mesmo e iniciar uma conexão com aquele servidor se passando pelo cliente. Caso aquele cookie de sessão seja a única informação necessária para autenticação, por exemplo, o atacante poderá, nesse caso, se fazer passar pelo cliente sem precisar fazer nada muito complicado, né? Saber senha ou coisa do tipo. Ele, com cookie de sessão, ele já tem a sessão logada para trabalhar. Então, é basicamente assim que funciona o ataque de Puddle, né? Então, diferentemente de um ataque de main the middle convencional, o ataque de Puddle não quebra no meio a conexão TLS, né? Ele simplesmente diminui a segurança daquele túnel, injeta pacote do lado do cliente, para o cliente fazer requisições para o servidor HTTPS, analisa essas requisições que o cliente fez e, com base nessa análise, ele consegue predizer algumas coisas e aí inferir quais são os dados que estão trafegando naquele momento, e aí extrair as informações que ele quer, como, por exemplo, o cookie de sessão. Ok? Então, para exemplificar esse ataque, eu vou usar esse ambiente aqui, tá? Esse ambiente aqui é de um dos exemplos que eu peguei lá no GitHub, para exemplificar esse ataque. Então, onde você tem todo esse lado aqui em creme, é o lado que o atacante tem controle. Então, ele tem controle da conexão do cliente, o cliente vai se conectar a um proxy SSL, esse proxy SSL vai se conectar a um servidor HTTP, note, HTTP, não HTTPS, que vai gerar umas requisições, que vai mandar de volta para cá, vai gerar um tráfego aqui. Por exemplo, esse cara aqui vai mandar, por exemplo, um JavaScript para ir incrementando de byte em byte aquela requisição para saber a hora que o pacote, que o bloco vai ser quebrado em um segundo bloco. E aí, ele vai, uma vez feito isso, ele envia o tráfego, então, para o HTTPS, que pode ou não estar dentro do ambiente do atacante. No caso, não faz muito sentido em situações na vida real. No nosso exemplo, o HTTPS também está nesse ambiente, porque é um exemplo de teste, é um ambiente de teste. Então é isso. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso ambiente. Bom, então, como eu disse, a gente tem aqui um ambiente onde eu tenho
4 shells, 3 desses shells estão conectados no meu Docker. Então, só para vocês verem aqui, eu tenho aqui... Então, eu tenho aqui um Docker que eu exportei aqui a porta 8443, que é a porta que a gente vai usar para conexão HTTPS, né? Então, eu tenho aqui um Docker e aqui eu tenho 3 shells que estão sendo usados para esse Docker aí. Então, vamos deixar esse aqui, cara, de lado um pouquinho aqui. Então, aqui, nesse ambiente, eu tenho vários programas aqui que vão ser usados para fazer o ataque. A parte importante do ataque, uma das partes importantes do ataque, do segundo passo, é onde onde o cliente vai gerar tráfego, né? Então, nesse caso, ele vai usar esse camarada aqui, esse JS aqui, que ele basicamente, em algum momento da requisição, ele vai fazendo requisições, aumentando as requisições em 1 byte a cada requisição, exatamente para que o cliente, sem saber, gere tráfego que seja suficiente para que o atacante quebre aquela sessão que está sendo cifrada, né? Então, esse é um dos pontos que a gente vai usar. Aqui depois você tem um servidor HTTP, que na verdade é o HTTPS, só que ele, para ficar mais fácil, o cara fez só um proxy. Então, na verdade, ele é como se fosse o servidor HTTPS, né? E aí ele fez um programinha aqui que é para disparar todas as fases do ataque, né? Todos os elementos que precisam compor o ataque. Então, se a gente dá uma olhadinha rápida aqui, ó, a primeira opção que esse programa tem é HTTP Server, que é basicamente ele faz uma chamada para aquele programa lá que a gente já viu, o HTTP Server PY, né? Que é um HTTP Server feito em Python, bem simplesinho. A segunda parte do ataque, que é a parte que vai fazer como se fosse o HTTP server conectado a esse HTTP, é só um socket, né? É o proxy HTTP, que ele pega a conexão HTTP e joga, ele fala HTTPS de um lado e HTTP do outro, né? Então ele vai ouvir a porta 4443 aqui, porque alguém vai se conectar nele, que é esse cara aqui de baixo. Então, o ataque mesmo vai se dar aqui, né? Aqui que ele vai fazer toda a quebra do protocolo e toda a interação que ele precisa fazer da parte de reduzir para SSL e tudo mais. Então, esse cara aqui, ele vai fazer, é o que vai ser, digamos, o front-end na hora que o cliente se conectar, ele vai se conectar primeiramente a ele, e esse cara vai redistribuir para os outros componentes da rede aí o tráfego que ele vai receber e que ele vai manipular. Okay? Então vamos colocar esses caras para funcionar aí. Então aqui é basicamente o teste HTTP. Eu vou chamar direto aqui, né? Eu não vou chamar um programa para chamar outro. Então, esse cara vai estar rodando aqui. O segundo cara que vai rodar aqui. SSL Server. Então, beleza. Então, esse cara está rodando aqui. A última parte do ataque vai ser o... ataque... debug. Vou botar com debug, que é para a gente ver os passos que ele vai fazer, né? Então, beleza. Então, aqui estão os três caras que a gente precisa para rodar. Esse cara e esse cara estão devidamente instalados e rodando. Então, agora a gente precisa abrir um browser.
Vamos abrir aqui um browser que aceita SSL, né? Então, eu tive que baixar aqui um Firefox antigo. E aí a gente vai aqui usar HTTPS, localhost 8443. Então, se tudo der certo, a gente vai começar a ver aqui umas informações, e aí mostrou papo binário. Então, o que aconteceu aqui, basicamente? Esse cara aqui, ele colocou a versão, tentando fazer um degrade, né, da versão, ou seja, rebaixar a segurança da versão SSL. Então, agora o cliente fala SSL V3, esse cliente, esse Firefox antigo aqui. Esse cara aqui, então, recebeu uma conexão, né? E aí, do outro lado aqui, ele conseguiu decifrar todo o tráfego que foi enviado, inclusive as partes que são importantes para a gente, né, que deveriam ser, que é, inclusive, a Session ID Super Secret. Então, a Session ID Super Secret foi capturada, assim como outros elementos aí de todo esse bloco aqui que estava cifrado, pela capacidade da ferramenta de conseguir manipular os dados na medida que ela conseguia ir injetando o tráfego do lado do cliente, e esse tráfego, então, ia servindo para ela tentar descobrir quais eram os elementos que está. Então, aqui, ó, forwarding TLS, então todo o tráfego que ele conseguiu decifrar foi enviado corretamente para o lado do servidor. Então, esse aqui é o exemplo de como que é perigoso, né, esse tipo de ataque. Então, se você aí tiver... Aí você fala assim, pô, mas esse negócio aí tem, sei lá, uns 6, 7 anos. Será que a gente ainda encontra servidores na internet que precisam ser corrigidos contra essa falha? Certamente, porque a gente está falando de servidor HTTP, né? Servidor HTTP a gente encontra para um monte de coisa, por exemplo, roteadores, wireless, IoT de maneira geral, né? Câmeras IP e por aí vai. Então, tem uma série de equipamentos aí que estariam susceptíveis a esse tipo de ataque, que podem ser abusados, né, caso eles ainda permitam que SSL possa ser usado. E como é que você faz para proteger desse tipo de ataque aí, caso você tenha algum equipamento ou você tenha na sua empresa ainda tem algum legado aí que use SSL V3, né? O ideal, se você não puder, a resposta mais óbvia é atualizar. Caso isso não seja possível, o ideal é que você coloque na frente o proxy, né? Coloca um proxy SSL na frente, para que as conexões não batam nesse cara, e sim nesse proxy atualizado, com os recursos atualizados, e aí esse proxy sim faça a conexão, digamos assim, insegura para o servidor final, né? Então, assim, você evita que alguém na internet ou de alguma outra rede consiga fazer um ataque dessa natureza aí. Então é isso. A ideia hoje era passar um pouco de como que esse ataque funciona, fazer vocês entenderem um pouquinho desse mecanismo e o porquê ele é tão danoso, né? E porque o SSL qualquer que seja a versão, precisa ser abolido o mais rápido possível, se ainda não foi. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de um novo explicando o ataque, fiquem à vontade para sugerir aí. Mais uma vez agradecendo ao espaço do Papo Binário. Fiquem bem e até a próxima. Meu nome é Nelson Murilo e até mais.